Então, pessoal, estou de volta aqui no canal de Márcia Faria. Está junto conosco de novo nosso amigo querido, Dr. Edilson Rubensberg Rodrigues, que foi o nosso juiz muito tempo aqui em 7 de agosto, e hoje ele é consultor jurídico. Seja bem-vindo de novo, doutor Edilson, conosco aqui no canal. Um prazer de novo estar recebendo o senhor. Como sempre, muito bom conversar com vocês e os seus internautas. É um prazer imenso. Então, doutor Edilson, a reforma trabalhista foi positiva para os trabalhadores e também para os empresários e positiva para a economia brasileira? Eu acho que a legislação trabalhista, ela sempre foi muito paternalista, né? Sempre viu muito o lado do trabalhador. E a gente não pode esquecer, né, que o empresariado brasileiro também sofre muito, com uma carga de impostos, com uma justiça trabalhista muito tendente ou tendenciosa para em favor do empregado, que isso traz muita insegurança para aqueles que querem empreender, né? Muitos ficam na informalidade exatamente pela dificuldade que o sistema tributário impõe ao empresário. Entendi. Que a legislação trabalhista também impõe ao empresário com vários encargos trabalhistas, com um paternalismo exagerado, né? Então eu acho olha que a esquerda, né, chamada esquerda, né, ela ainda é maioria predominante no Congresso. Porque, afinal, o Congresso de hoje é o Congresso da eleição da Dilma. E a Dilma ganhou. Então, o Congresso Nacional hoje tem uma forte influência da esquerda na medida em que ele foi composto na eleição da Dilma, que é, né, teoricamente, da esquerda. E mesmo assim, a esquerda não era nada favorável a essa reforma trabalhista. E, no entanto, apesar de toda essa maioria da esquerda no atual Congresso Nacional, e aí essa mesma esquerda, que não é e nunca foi muito simpática a essa reforma trabalhista, ainda assim essa reforma trabalhista foi aprovada. E por que ela foi aprovada? Porque, no final das contas, até a esquerda reconhece que precisava ser mudada algumas coisas da regra do jogo no que se refere à legislação trabalhista. Entendi. Porque era muito realmente paternalista, né, em favor do empregado. Então o empregado também era muito... e havia uma certa exploração, inclusive existe até a exploração análoga à condição de escravo. Quer dizer, existem empresários que são realmente muito truculentos, muito desrespeitosos com o ser humano, com o trabalhador. Mas essa não é a grande maioria. A maioria do empresário é sério, paga os seus impostos em dia, paga os seus direitos dos seus empregados, né, regularmente. Mas todos nós sabemos que a legislação trabalhista, a legislação tributária é tão rigorosa, ela é tão perversa em relação ao empresário, que costuma certo dizer que se o empresário que cumpre fielmente a legislação tributária e fielmente a legislação trabalhista fecha as suas portas. E, de certa maneira, isso não é tão exagerado assim. Isso é uma verdade. Sim. Então, essa legislação trabalhista precisava realmente ser modificada, porque o empresário estava sendo muito difícil ser empresário no Brasil. Lógico que ainda pesa sobre o empresariado uma legislação tributária muito perversa, mas já começamos com a reforma, com uma amenização da legislação trabalhista, que passa agora, depois da reforma, não ser tão paternalista e não ser tão condescendente com o trabalhador, não com o trabalhador em geral, mas com o trabalhador negligente, o trabalhador aproveitador, aquele que assina a carteira e aceita qualquer condição para depois acionar o empresário na Justiça do Trabalho. Então eu acho que a legislação trabalhista foi boa, foi muito boa, pode ter alguns aspectos que possam necessitar de algum ajuste lá na frente, mas no cômputo geral ela foi muito boa. Havia empregados e trabalhadores que abusavam da boa vontade da legislação trabalhista anterior, e o empresário que precisava ter mais
tranquilidade para conduzir os seus negócios, o seu empreendimento e as suas empresas em relação aos direitos dos trabalhadores. Então eu acho que ela foi muito bem-vinda e veio em boa hora, e tanto ela foi boa, que mesmo um Congresso que tem predominância da esquerda, por ter sido eleito na época da eleição da Dilma, ainda assim essa reforma passou. E tanto passou que até a esquerda, no fundo, ela admitia que realmente a legislação trabalhista precisava de uma certa revisão, que foi feita, afinal, com a reforma. Então, doutora Dilma, nós vamos para o segundo bloco e voltamos já já.